Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical aqui na nossa, na minha também, Academia de Pregadores. Estamos estudando o segundo trimestre de 2022, tratando sobre os princípios do Sermão do Monte. São lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes, um excelente servo do Senhor, um doutor nas Escrituras, professor nosso aqui na Academia de Pregadores também, e que fez, né? Nós estamos estudando os comentários que são magníficos. Na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Você já parou e estudou sobre o jejum e a oração? Tanto o jejum quanto a oração são disciplinas espirituais. Dom Richard, no seu livro Celebração da Disciplina, trata de algumas disciplinas espirituais e trata do jejum e da oração, que são assuntos magníficos a serem estudados e muitas vezes mal interpretados no nosso meio. A oração não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo entre nós e Deus. E eu ensino também que a oração não pode ser uma ferramenta de petição. Ela tem que ser um mecanismo de comunhão. O principal na oração não é pedir, é desfrutar da presença de Deus, da comunhão. E o jejum? Você sabe realmente como deve ser feito o jejum e por que fazer o jejum? Você já viu pessoas que jejumam para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu? Aquilo que Deus prometeu, nós não precisamos fazer jejum para que Deus cumpra. Já é promessa dele. Nós vamos aprender hoje sobre 3 aspectos importantes do jejum. 3 razões por que nós devemos verdadeiramente jejuar. Nós vamos aprender sobre o jejum como um ato de humilhar-se por meio da confissão, e está ligado realmente à confissão. Vamos aprender também do jejum como lamentação por causa de um mal sofrido, que é o jejum gerado pelo arrependimento. Israel fazia isso. E vamos aprender também sobre o jejum que envolve um evento espiritual de grande concentração de fiéis, que é uma consagração. Então, o jejum tem esses 3 aspectos: confissão, arrependimento e consagração. Você vai aprender na aula de hoje a não jejuar tão somente para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. O que Deus prometeu se cumprirá, porque Deus é um Deus promitente. Eu tenho certeza que vamos ter, ou teremos um grande aprendizado, tanto sobre o jejum quanto sobre a oração. Vamos em frente. Lição de número 9, 29 de maio. Amanhã, dia 30 de maio, amanhã, né? Um dia depois desse domingo aqui, dia 30 de maio, depois do próximo domingo, não é? É o meu aniversário, dia 30. Então, se você quiser mandar um presente, assim como eu falo, se você quiser fazer pergunta, você pode pegar o telefone lá nas redes sociais e me mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você quiser mandar um presente também, você pega lá, pede o meu endereço e manda um presente, tá ok? 29 de maio de 2022. O título da lição: Orando e jejuando como Jesus ensinou. Fazendo conforme Jesus ensinou. E não conforme alguns acham que tem que ser. Texto áureo está em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu acho isso magnífico na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva não resolvia nada sem oração. Orava, jejuava, para que Deus realmente intervisse. Verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam, olha que coisa magnífica, potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A
A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A oração nos põe em comunhão com Deus. Falei isso aqui agora há pouco. Ela nos põe em comunhão com Deus. E o jejum quebra a nossa carne. O jejum faz a nossa mente estar ligada a Deus. Nos mantém concentrados, ligados ao trono da graça de Deus. Então, são disciplinas espirituais realmente importantes para a nossa vida. Palavra-chave, oração. O texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 18. É a leitura mais extensa desse trimestre até agora. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Hipócritas, é o que estudamos na lição passada. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. Deus tem um negócio com essa coisa de ver o que está em oculto, né? Deus gosta daquilo que é só dele. Só dele. Não é que Deus gosta de coisas secretas e escondidas, mas Deus gosta daquilo que nós reservamos só para ele. É um relacionamento assim que Deus tem com a gente, para ele saber, ó, isso aqui é só meu. O Deus que vê em oculto, teu pai que vê em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Então, ora teu pai que vê em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, não fica parecendo que é a marmota. Isso aqui. Ai, Jesus, desculpa parecer que é a marmota. Quem fala assim é o tiririca. Ai, Jesus. É porque quando as pessoas estavam no processo de luto, elas não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo, não usavam perfume. Esse unge com óleo é o perfume. Era um óleo, uma especiaria, né, cosmético. Aí a pessoa ficava aquela marmotagem toda. No momento de luto, era incompreendido isso, era inteligível isso. A pessoa estava sentindo uma dor da perda, enfim. Aí ia o povo jejuar. Ia lá, ficava com a marmotagem lá, parecendo que estava velando um defunto, parecendo que estava em luto e não estava jejuando. Aí Jesus diz: unge a sua cabeça, lava o rosto, passa um perfume bacana, toma um banho legal, abre o olho, regala esses olhos, vida para frente. Está jejuando, mas não precisa ficar, eu estou jejuando, irmão, eu quero comer não. Para que isso? Para que isso? Para não pareceres aos homens que jejuas,
mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Repito, Deus gosta daquilo que é feito para Ele. Não é aquele negócio que faz para todo mundo e Ele vê também, não. É aquilo que é feito só para Ele e ninguém mais vê. E Ele que está em oculto, que está em secreto, percebe isso. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a oração é um diálogo com o Pai. Primeiro parágrafo, a natureza da oração. E o nosso comentarista vai dizer que a oração é um diálogo da alma. A oração, é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Quais são as formas que a oração aparece na Bíblia Sagrada? Como confissão, adoração, comunhão, ações de graças. Confissão, adoração, comunhão e ações de graças. Nós não colocamos aqui, o comentarista não colocou aqui, claro, também no ambiente da lição não se põe tudo, é por isso que o professor está na classe, né? Eu sempre falo isso com professores, é por isso que o professor está na classe. Intercessão, a oração intercessória, né? É preciso que a oração seja também uma oração intercessória. E aí eu escrevi aqui o que eu já disse agora há pouco. A oração não pode ser um mecanismo de petição, mas uma ferramenta de comunhão. A oração é uma oportunidade de falar com Deus, de comungar, de sentir a presença de Deus. Se você perde o seu tempo em oração só pedindo, é claro que a gente pede também, porque a gente fala das nossas necessidades para quem a gente tem comunhão. Isso é comum, né? A gente tem uma necessidade, a gente não sai falando para o mundo inteiro. A gente não sai falando para todas as pessoas. A gente fala para quem a gente tem afinidade. Então, na oração, a gente está desfrutando de comunhão. E a gente fala para Jesus das nossas necessidades, porque a gente tem afinidade com Ele. Segundo parágrafo. Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Nós precisamos entender este poder. Vamos lá. A oração, eu anotei aqui, ó, a oração nos torna íntimos de Deus. E uma vez íntimos, sabemos o que Ele quer. Então, oramos conforme a sua vontade. Como que as coisas funcionam na oração? Eu desenvolvo a intimidade, através da intimidade eu conheço a Deus, e através, deixa eu trocar aqui, conhecimento, através da intimidade eu tenho, meu Deus, eu tenho conhecimento de Deus. Através do conhecimento, eu sei o que Ele quer. Eu aprendo sobre, deixa eu tirar aqui, através do conhecimento de Deus, eu aprendo sobre a sua vontade. E aí eu peço a Deus conforme a sua vontade. Entendeu? Intimidade. A intimidade me faz conhecer. Olha, eu tenho intimidade através da oração. A intimidade me faz conhecer a Deus. E eu conheço a Deus e aprendo sobre a sua vontade. Aí eu oro e peço a Deus para que Ele faça conforme a sua vontade. E aí Deus faz. Qual é a oração que é respondida? É aquela oração que nós pedimos, suplicamos, conforme a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra
como no céu. Eu acho importante entender esse poder da oração. Porque tem gente que fala assim: a oração é poderosa, a oração é a chave da vitória, a oração move o coração de Deus. Aí tudo que a gente pedir em oração, Deus vai fazer? Não. Aquilo que for decreto de Deus, Deus não vai mudar. Nós precisamos entender que a oração não muda os decretos de Deus, mas a oração nos transforma para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. A oração não muda os decretos de Deus. A oração me transforma para cumprir a vontade de Deus na minha vida, tá ok? Então, quando nós tratamos aqui que a oração tem um poder maravilhoso, é verdade. Só que desde que nós oremos conforme a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus? Conhecendo a Deus. E como conhecer a Deus? Desenvolvendo uma vida de comunhão com Ele. Intimidade através da oração. Então, pela oração eu sou íntimo. Pela intimidade eu conheço a Deus. E ao conhecê-lo eu sei qual é a sua vontade. E aí eu oro, olha que ciclo. Olha que ciclo glorioso. Aí eu oro conforme a sua vontade e ele vai me conceder, porque eu estou orando conforme a sua vontade. Terceiro parágrafo. A maneira de orar. A maneira de orar. Na oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, a partir do versículo 9, né? É o capítulo 6, a partir do versículo 9. Jesus está nos ensinando, Jesus não está dando uma reza para a gente ficar repetindo. Jesus nos está ensinando alguns princípios de como nós devemos orar. Então, primeiro, a quem a oração deve ser dirigida? A Deus. Pai nosso que está nos céus. Eu acho tão linda essa expressão, porque ela demonstra duas coisas. Primeiro, que nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai. E segundo, ele não está conosco, mas ele está no lugar de onde ele tem controle de tudo. Ele está no céu. Pai nosso que estás no céu. A postura do corpo ao orar, não tem uma postura certa. É claro que o orar de joelhos dobrados exprime, deixa claro uma rendição, uma humilhação diante de Deus. Os súditos, quando o rei passava, eles se dobravam, se ajoelhavam diante do rei. Então, essa postura de dobrar os joelhos para orar, isso é algo assim que é claro, que trabalha também, tem um poder emocional grande na nossa vida. É o nosso corpo se voltando para todo momento da oração. Mas não tem como orar de joelhos, ora deitado, em pé, sentado, enfim. O importante é estar realmente voltado para o momento de oração. O horário da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não tem hora para orar, é toda hora. O lugar da oração também não tem lugar. João 4, Jesus teve uma bate-papo com a mulher samaritana que acreditava que tinha que orar no monte. E criticava os judeus, que acreditavam que tinha que orar no templo. Aí Jesus disse, nem no monte, nem no templo. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O decoro na oração. Esse decoro diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência no ato de orar, a essa entrega. É aquele momento, não que a gente tem que ficar cheio de mimimi com Deus, cheio de cerimônias com Deus, mas na hora que nós vamos orar, nós precisamos ter esse decoro, essa reverência, essa sinceridade. Nos dobrarmos diante de Deus, seja de joelho ou seja em atitude, e se for de joelho tem que ser em atitude também, mas nos dobrarmos diante de Deus e reverenciar esse momento. É um momento de falarmos com Deus. É um momento de falarmos com Deus. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Eu acho interessante isso aqui, ó. Cheio da palavra de Deus. Quando nosso coração está cheio da palavra, nós oramos a palavra. É tão gostoso quando isso aqui acontece, quando a gente ora e diz, Deus, a tua palavra nos diz que. Olha, se eu disse que nós precisamos orar, falei agora há pouco aqui, né? A oração diz comunhão, comunhão, intimidade, intimidade, conhecimento, conheça a vontade de Deus.
e oro conforme a sua vontade. Se eu disse que isso é importante, imagine agora a gente orar a palavra. Deus, a tua palavra nos diz, e eu oro de posse da tua palavra. Meu Deus dos céus. Os céus se movem, se abrem, porque nós estamos orando aquilo que é a vontade de Deus. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a oração que Jesus ensinou. Primeiro parágrafo, Jesus não condenou a oração em público. Isso é claro, Jesus condenou a atitude de quem orava em público. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas e fariseus buscavam. Então, o que Jesus está condenando não é o ato, é a atitude. É diferente. Jesus não condena o ato. Jesus condena a atitude. A atitude desses fariseus é realmente reprovada por Jesus. Desde que a atitude seja correta, nós já citamos aqui João 4. João capítulo 4. Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que ele busca. Segundo parágrafo,
Jesus quer que sejamos discretos. Irmãos, eu gosto de gente discreta, tá? Eu gosto de gente que não fica se exibindo, gente que sabe se portar, que não chega e senta nos primeiros lugares, que espera ser convidado. Isso é algo glorioso. Jesus quer que sejamos discretos. No ensino de Cristo, em Mateus capítulo 5, 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Ok, tratamos disso aqui. Em relação à discrição, eu escrevi assim, aí a frase que é maior não vou copiar, você pode escrever depois para lecionar a lição. Sendo a oração direcionada a Deus, somente o que Deus pensa de nós em oração é o que verdadeiramente importa. A gente não precisa se mostrar, quando nós tratamos aqui que Jesus quer que sejamos discretos, aparecer, porque fulano tem que pensar de mim isso ou aquilo. Eu fico olhando algumas pessoas, às vezes a gente fala na comunidade de fé, numa reunião assim, irmão, levanta aí a voz em oração, ele fala, maravilhoso e glorioso Deus. Deus que está entronizado nas alturas. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, magnífico e excelso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Gente, parece que Deus está tão longe da gente, tão longe. Não é o jogo de palavras que nós fazemos, não é o vernáculo que nós usamos que vai fazer Deus ouvir a nossa oração. É aquilo que Ele conhece do nosso coração. Deus nos conhece. Jesus falou isso, o teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Então, Deus, a oração direcionada a Deus, somente o que Deus pensa de nós em oração é que verdadeiramente tem relevância. Terceiro parágrafo do segundo ponto, não useis de vãs repetições, quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Então, a nossa oração tem que ser direcionada a Deus, e as vãs repetições é quando a gente está ali falando, e já perdeu o foco. Por que a oração precisa ter foco? Porque Deus até entende a gente, mas a oração tem que ser racional. Paulo fala em Romanos 12 de culto racional. A oração tem que ser racional, lógica. E eu disse aqui que a oração tem que ser um diálogo aberto com Deus. A oração não pode ser um monólogo. Não pode ser um monólogo. Tem gente que vai orar, fala. Aí depois levanta da oração e vai embora. Imagine Deus cruzando o braço e falando, e eu não falo nessa conversa. É só você que fala. Então, a oração é um diálogo. Terceiro ponto, oração e jejum. Primeiro parágrafo, oração e jejum. Uma combinação perfeita. Eu gostei dessa fala, assim, uma combinação perfeita. Vamos, dentro dessa perspectiva aqui, ó, virar para a página e vamos pensar algumas coisas que foram destacadas aqui pelo nosso comentarista. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autoabnegação e humilhação, e mostra também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Eu anotei aqui que não se jejua para Deus fazer o que já é promessa. Eu já falei isso aqui lá no início, fazendo o comentário da leitura bíblica em classe. Aquilo que Deus prometeu, Ele já prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa jejuar para isso. A gente vai aprender aqui 3 razões pelas quais nós jejuamos. E são, é claro que são genéricas, essas 3 razões, elas são genéricas, mas são razões gerais pelas quais jejuamos e oramos a Deus. Segundo ponto, aspecto bíblico sobre jejum na Bíblia. Vamos lá, o comentarista nos fala que na Bíblia há 3 eventos
que caracterizam a necessidade do jejum. O primeiro, ato de humilhar-se por meio da confissão. Acontecia por causa da tristeza do pecado. O segundo, o ato da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou ameaça. E o terceiro, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Deixa eu tentar agora escrever isso aqui, aquilo que eu disse no início, para que você entenda. O primeiro ato aqui, ó, primeiro deixa eu colocar um pontinho aqui, ó, número 1, número 2 e número 3. Os 3 atos. Agora vamos lá. O pessoal pergunta como que eu uso isso aqui, né? Então é interessante isso aqui para você estar em sala de aula. O primeiro ato era uma questão de confissão. Confissão. O segundo ato era uma questão de arrependimento, que era lamento. Arrependimento. E o terceiro era uma questão de consagração. Consagração. Então, pronto. Essas 3 situações são situações bíblicas em que acontecia o jejum. Se humilhavam por causa de alguma tristeza, quando alguém pecava, tinha alguma dificuldade, algum problema acontecia. Eles rasgavam suas vestes, jogavam assim sobre a cabeça, se humilhavam diante de Deus e jejuavam, oravam e jejuavam, faziam um ato de confissão. Depois, por causa de um mal sofrido, alguma praga, uma derrota sofrida, que era resultado de pecado, aí eles se arrependiam. Rasgava suas vestes, jogava assim sobre a cabeça e se arrependiam, oravam e jejuavam. E depois, algum evento espiritual. Por exemplo, quando Josué foi entrar na Terra Prometida, Josué disse ao povo, consagrai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era um ato de consagração. O jejum deve envolver essas 3 áreas. Confissão, ato de confissão, ato de arrependimento e ato de consagração. Eu vou jejuar para Deus cumprir o que Ele me prometeu. Não precisa jejuar por isso. O jejum vai te tornar sensível à vontade de Deus. Não jejuem por isso. Jejuem como um ato de consagração. Pronto. Eu quero que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele prometeu e eu vou me consagrar a Deus. Porque me consagrando a Deus, eu vou ficar mais perto dEle, vou perceber o que Deus quer e viver a sua vontade. Pronto. Pode-se fazer isso? Perfeitamente. Bíblica e teológica falando, perfeitamente, o jejum funciona nessas questões. E o último parágrafo, o ensino de Jesus sobre o jejum. Então, segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Ou seja, ninguém é obrigado a jejuar. A gente jejuma como um ato livre. Eu quero fazer isso, eu quero me consagrar, me dedicar a Deus em oração e jejum, e eu faço isso, me entrego, e com certeza a bênção do Senhor vem. Queridos, como eu disse, na aula de hoje nós aprenderíamos sobre o jejum, sobre oração, e eu disse no início da aula que eu tinha certeza que nós íamos aprender coisas novas, importantes para a prática do jejum e da oração, essas 2 disciplinas espirituais na nossa vida. Que você seja movido pelo Espírito a orar,
a jejuar e a dedicar a sua vida a Deus. Isto é importante, oportuno, necessário e traz a bênção de Deus sobre a sua vida. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.